a gente precisa de falar um pouquinho mais sobre depressão. Né? A gente falou de forma, porque como a gente disse, está tudo conectado, e a depressão acho que é o assunto primordial, né? Então depois aí que a gente... É um cume, né? Exatamente. Tudo vai para a depressão, volta, reconstitua, começa com a ansiedade, vai para a depressão evolui depois para um suicídio, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Até para a gente conseguir fazer um fechamento e depois falar um pouquinho sobre até... A depressão pós-parto. Da depressão pós-parto, aí entra você, doutora Alessandra. Fala um pouquinho para a gente da depressão no seu dia a dia, no consultório, o doutor Valdir. Um transtorno dos mais prevalentes, né, que as pessoas procuram mais por quadros depressivos. Mas a depressão aí a gente tem que pensar também igual nós pensamos com a ansiedade, né? Ansiedade normal e ansiedade patológica, assim também nós temos a tristeza e temos os transtornos depressivos. Então, o simples fato da pessoa ter uma tristeza, porque briguei com meu marido e estou separado, estou triste, né? São coisas cotidianas, vivenciais, isso não significa que a pessoa está deprimida, né? Para ela está deprimida, ela precisa ter uma gama de sintomas, de sintomas característicos e durante um determinado tempo. Então, só para quem está nos assistindo, assim, o fato da pessoa, o que é um transtorno depressivo? É um transtorno que cursa pelo menos durante 2 semanas, no mínimo 2 semanas, que a pessoa fica ali todos os dias com angústia, principalmente tristeza, perda do prazer, que é a anedonia, são os 2 característicos sintomas da depressão, e mais outra gama de sintomas, por exemplo, dificuldade para dormir, insônia, aumento ou perda do apetite, ganho ou perda de peso, desânimo, queda da energia, dificuldade de concentração, de memória. Então, durante todos os dias, na maior parte do dia, no mínimo 2 semanas, a pessoa estando assim, aí sim a gente pode dizer se ela tem uma depressão, tem um transtorno depressivo. Tá? Fora isso, não vai confundir com tristeza. Tristeza todos nós temos, de acordo, né, com o que Quem dera se a vida fosse felicidade o tempo todo, né? E ali a gente lida com isso, é isso que vai fazer a gente crescer. Você tem tristeza ou tem uma ansiedade, você lida com aquilo, você consegue superar e aí você ganha maior condição de enfrentar situações mais desafiadoras no futuro. Então, isso que vai dar para a gente a condição realmente de crescimento e de, até certo ponto, de aumento da nossa resiliência, de não só com a ansiedade, mas com questões de depressão, né, questões de angústia, da gente conseguir sempre estar superando isso. Agora, esses quadros depressivos, eles cursam com esse termo no mínimo de 2 semanas, mas a pessoa ela pode, depois do tratamento, com o tratamento que é feito, né, com os antidepressivos. Por que isso ocorre? Porque a gente tem, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Quem Somos Nós, já assistiram? Sim. Sobre neurociências. Então, assim, nós somos a neuroquímica aqui, né? Então, a todo momento você está ali, nós estamos conversando aqui igual eu estou, logicamente, meus neurotransmissores, né? Minha noradrenalina, tem que estar aqui a sua também para a gente pensar, para a gente poder estar aqui, né? Conectado com o contexto. E expressando um comportamento, né? Em função dessa nossa alteração aí dos neurotransmissores, que são necessários. Agora, quando isso é intenso, né, pode levar, então, a uma falência que ocorre nos quadros depressivos, uma baixa, uma queda, então, desses neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é o mais, né, os neurotransmissores mais conhecidos, estudados, serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, há uma baixa desses neurotransmissores. E o medicamento, então, o tratamento é feito com um medicamento antidepressivo que vai corrigir, então, essa baixa desse neurotransmissor. Mas aí tá, isso é a parte médica, palpável, né? Material. Isso é o psiquiatra fala que ele é médico e ele tem que fazer essa intervenção. Mas isso só não é o sujeito, né? O sujeito, ele é corpo e mente, né? E alma, quer dizer, a minha mente é meu cérebro é minha mente.
Isso não é separado. A pessoa, não, agora tem a mente aqui, eu vou trabalhar só a mente aqui, vou mandar para o psiquiatra, ele vai mexer lá na mente, no software. Né? Não, ele vai atuar, realmente ele tem que atuar no hardware, né? Para corrigir os neurotransmissores. Só que, como nós somos corpo, né, e mente, a nossa mente também ela pode adoecer, ela vai adoecer. E o adoecimento dela pode impactar no corpo, produzindo sintomas. Então, no nosso inconsciente, pode criar sintomas no nosso corpo. E dentro desse contexto, né, tratar um paciente depressivo que acredita e tem fé, e aquele paciente que não acredita em Deus, é diferente? É diferente. Inclusive, tem pesquisas assim, mostrando a importância de se ter a fé. E aí nós vamos fazer um parênteses aqui. Quando nós vamos falar assim, espiritualidade, fé, nós estamos falando de igreja, né? Da religião em si. Nós estamos falando de uma convicção que a pessoa tem de um propósito de vida. Então tem até um estudo interessante, tem um livro interessante, até falei sobre isso por aí, Fé, Evidência Científica. É um livro que foi escrito pelo doutor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, da Universidade de Harvard, né? E ele conseguiu fazer um estudo bem feito no sentido de separar a área que nós temos, que é responsável pela fé em si, a fé de um contexto científico, daquela área que está relacionada aos nossos dogmas da igreja, né? Então, ele separa isso direitinho para explicar a importância, de fato, aquelas pessoas que têm fé, elas têm uma condição melhor de recuperar daquela patologia que ela tem. Tem um outro livro também, Galileu, o nome do autor. Não. Tá aqui, não é isso? Ciência e Fé? Não, qual o nome? Fé, Evidência Científica. É doutor... Nossa, falhou o nome agora. Doutor Weiland. Doutor Weiland. Tem um primeiro nome na frente, mas é doutor... Olha aí. Vou olhar, pode continuar que eu olho aqui pra gente. É isso aí mesmo, você acertou. Doutor... Livro por George Weiland. Isso. Então, o doutor George Weiland, que é um professor da Universidade de Harvard, ele fez um estudo sobre fé e evidências científicas, mostrando que a área responsável pela fé é diferente daquela área, está situada uma área do cérebro diferente daquela outra área que está relacionada aos dogmas religiosos. E aí tem um outro livro que esse livro ele é antigo, quando eu era acadêmico de medicina, eu guardo ele até hoje. Com a Vida de Novo. É um livro muito bacana. Assim, Fica a dica, então, para a gente ler. Né, escrito pelo Dr. Simpson, Com a Vida de Novo. Foi um livro que me impactou muito, porque eu queria fazer psiquiatria na época e li. E esse livro ele trouxe assim... Aí eu fiquei encantado, né? E hoje eu sei o que está escrito lá, está relacionado ao que nós vimos hoje assim, na terapia cognitivo-comportamental. As bases são. Então, esse livro, Com a Vida de Novo, ele é inclusive adotado pelo Instituto do Câncer. Por quê? Porque lá nesse livro vai mostrar, né, vários estudos, pesquisas que eles fizeram o seguinte. Nesse livro tem vários, um exemplo que tem lá dos estudos que foram feitos. Várias pessoas tinham câncer. O mesmo câncer. Não só câncer de mama. Mas o câncer é igualzinho. Você tem o câncer de mama, é igualzinho. Aí eles falam assim, mas espera aí, tem o mesmo câncer, um prognóstico de vida, que uns 3 meses, vamos supor, né? 6 meses, 3 meses. E eles começaram a observar que tinha pessoas que superavam esse prognóstico, viviam mais de 3 meses ou 6 meses. Falaram, mas o que essas pessoas têm? O que esse grupo de pessoas tem que superam esse prognóstico, e esse outro que não supera morre até antes mesmo? Não tem. Aí eles observaram que essas pessoas que sobreviviam mais, que
tinham um prognóstico melhor, elas tinham uma posição diferente em relação à vida. Qual que era essa posição? Elas acreditavam mais na sua recuperação, faziam o tratamento, seguiam as orientações médicas, a quimioterapia, e tinham uma percepção mais otimista da vida. Então, elas, tipo assim, olha, já que eu tenho um câncer agora, então o que eu vou fazer? Olha, eu trabalhava pra caramba, ficava até altas horas no meu escritório, eu deixei de ir ao cinema, deixei de, sei lá, né, e jogar um futebol e tal, e agora, já que eu tenho câncer, vou morrer daqui 3, 6 meses, o que eu vou fazer? Vou, então, ao cinema, vou jogar meu futebol, né? Vou, sei lá, fazer a viagem que eu queria fazer e nunca fiz porque eu ficava lá trabalhando. E aí, elas passavam a fazer isso e esse propósito em relação à vida, de, né, ter, assim, coisas, objetivos, metas que elas queriam alcançar, faziam com que elas de fato superassem. Então, só um outro exemplo que tem lá, muito interessante, né? Assim, muitas vezes um pai de família, né? O pai de família tinha lá um câncer e foi assim, 3 meses de vida, foi dado o prognóstico médico. Aí falei, poxa, mas meu filho vai formar daqui 6 meses e eu quero ver a formatura desse menino. Nem que seja, né, a última coisa que eu faça. Né? Então, ele estabelecia essa meta e passava a viver de uma forma positiva. Não, eu vou conseguir, eu vou recuperar. Ou seja, né, o pensamento positivo gera resistência e muitas vezes até a cura. Né? A gente tem casos de cura. Exato, e às vezes ele conseguia viver até os 6 meses para poder ver a formatura do filho. Alguns, às vezes, até, né, morria depois, mas superou. Ele tinha 3 meses, ele viveu 6, viu o que ele queria ver, a formatura do filho. Dobrou a expectativa. Né? E tem casos de cura, inclusive, tá? De pessoas que curaram. Então, isso é que isso é a medicina do estilo de vida, né? Despertou essa atenção. Então, esse livro é muito bacana, porque hoje eu entendo que me direcionou até muito para... Eu sou mais simpatizante da terapia cognitivo-comportamental, então eu já tinha essas bases, esses conhecimentos relativo a isso. Quer dizer, né? Pensamento positivo gera comportamentos positivos. Pensamentos negativos geram comportamentos negativos. Isso é a base da cognitiva, né? A cognitiva, o que ela preconiza? Assim? O que é a premissa da cognitiva? Né? Assim, a forma como você vê o mundo, né? Ela é relativa àquilo como você sente mesmo. Né? Se você vê de uma forma negativa, você vai ter sintomas e comportamento negativo. Mas se você vê de uma forma positiva, você vai ter comportamentos positivos. Então, isso impacta no seu bem-estar físico e mental. E a gente sabe o quanto que um bom tratamento terapêutico auxilia, né, e é uma ferramenta direta para tratar e ajudar as pessoas a saírem, né, dos quadros, né, de depressão, de uma ansiedade já patológica. Então, assim, né, todo ser humano merece uma boa terapia. Como né? nós falamos de gerenciar, o que a terapia cognitivo-comportamental ela faz? Ela vai fazer uma análise, então, né? A pessoa, ela vai no final da história, ela aprende a ser seu próprio analista. Analisar, ela centrar aqui, agora, identificar os pensamentos automáticos, aqueles que podem eliciar crenças, né? Que são crenças e que vão gerar, muitas vezes comportamentos automáticos e que precisam ser corrigidos. E o terapeuta que trabalha nessa área, ele vai ajudar esse paciente a fazer, então, um reconhecimento, um autoconhecimento de si. Como que ele lida, como que ele gerencia o pensamento dele e o comportamento dele. Foi o que nós falamos, que isso não é fácil. Isso aí. Então, por isso você tem que fazer terapia mesmo, porque não é simplesmente falar para você. Você vai ter que aprender novamente com um profissional habilitado de que maneira que você vai gerenciar a sua vida. E o paciente ele tem que estar comprometido com tudo isso, né? Senão não gera também o resultado que é necessário. Sim, esse é fundamental. Então, só para você ter uma ideia, a gente sempre está evoluindo, né, a ciência. Então, assim,
Hoje, você quem lida com dependência química, como eu, sabe que você recebe paciente, às vezes vem trazido pela família, porque ele não quer mesmo, entendeu? Ele não chega lá. A gente até encontra. Eu não vim aqui porque eu tenho um problema com álcool e outras drogas, tudo bem. Mas, geralmente, vem muitas vezes trazido pela família. E aí, como que você vai fazer? Aí é o grande desafio, né? Como que a gente faz? Não, hoje já tem entrevista motivacional que a gente aplica para poder mudar essa pessoa, para que ela tome a decisão. Não é nós que vamos mudar, mas a gente faz um trabalho reflexivo e a pessoa ela começa então a pensar e a ponderar para mudar aquele comportamento. Então, tudo que nós falamos aqui de pilares da medicina, ou de estilo de vida, ou da psiquiatria, hoje que a gente chama de estilo de vida, as bases são essas, da entrevista motivacional, que começou com o dependente químico. Que dependência química é o quê? Você vai fazer o quê? É mudar estilo de vida. Não tem como. As escolhas têm que ser outras. Você tem que mudar o estilo de vida. E como que você vai fazer isso? Você vai pôr na marra? Não é assim. Confrontar não adianta. Então, existe a entrevista motivacional que você vai aplicar e que aí esse paciente ele vai mudar. Ele vai ser motivado de alguma maneira para ele poder mudar por ele mesmo. Entendeu? Mas não só né, a gente proporciona isso para que o paciente ele possa fazer essa mudança. Com base nisso, as outras áreas pegaram esses conhecimentos e hoje aplicam o que é o chamado de medicina do estilo de vida. É isso aí.